Abram a vossa Bíblia nesse instante, no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 33. Os obreiros podem ajudar você. E os pastores, se você tiver alguma dúvida, tá? Sim, o teu amor é o que de melhor eu posso descrever. Quando penso no caminho que andei para chegar aqui, sim, o teu amor é o que de melhor eu posso descrever. Quando penso no caminho que andei para chegar aqui, eu vi milagre acontecer, eu vi sinais do céu, teu livramento me alcançou, a minha sorte mudou, eu vi teu bálsamo curar a minha dor, Senhor. Você vai poder dizer isso em nome de Jesus. O impossível aconteceu, bateu na minha porta, ninguém acreditou, mas eu não desisti. Meu choro durou uma noite, mas a minha alegria chegou. O nosso Deus é fiel e não nos deixará sós. O nosso Deus é fiel e não nos deixará. O nosso Deus é fiel. Declare isso e creia. E não nos deixará sós. O nosso Deus é fiel e não nos deixará sós. Esse vai ser o seu testemunho em nome do Senhor Jesus. Você vai poder dizer: eu vi milagres acontecer em nome de Jesus Cristo. Eu vi milagres acontecer, eu vi sinais do céu, teu livramento me alcançou, a minha sorte mudou, eu vi teu bálsamo curar a minha dor, Senhor. O impossível aconteceu, o impossível aconteceu, bateu na minha porta, ninguém acreditou, mas eu não desisti. O choro durou uma noite, mas a minha alegria chegou. O nosso Deus é fiel e não nos deixará, e não nos deixará sós. O nosso Deus é fiel e não nos deixará. O nosso Deus é fiel, Ele não falha e não nos deixará sós. O nosso Deus é fiel
e não nos deixará sós. Ore assim comigo, Senhor Jesus. Eu creio na tua fidelidade. Fala comigo agora, Senhor. Orienta-me na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós falamos na primeira parte a respeito do impossível no tocante aos milagres, às maravilhas. Ouvimos alguns testemunhos de coisas que Deus é quem fez, amém? Sem dúvida alguma. Mas eu quero mostrar para você algo que aos olhos dos homens muitas das vezes realmente é impossível também. Mas é possível para Deus. Capítulo 33 de 2 Crônicas diz assim: o reinado de Manassés. Para que você entenda, Manassés era filho de Ezequias, que foi o rei que, quando assumiu o reinado, as suas primeiras providências foram espirituais. Abriu o templo, tirou as imagens de escultura, acabou com a idolatria. Ele trouxe a presença de Deus de volta para Israel. E Manassés assumiu o reinado após a morte de seu pai. Ele assumiu o reinado. E diz assim a Bíblia Sagrada: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Em Jerusalém. Era rei de Judá, tá? Rei de Judá. Fez o rei o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Ou seja, povos que Deus tinha dado vitórias a eles, ele quis imitar. Tem gente que é assim, gosta de imitar o derrotado, é ou não é verdade? Gosta de imitar o fracassado. Você às vezes orienta o seu filho: pô, vai imitar o que está fazendo bagunça na sala? Está tirando nota ruim? Né? E o pai e a mãe ficam injuriados quando o filho diz: não, mano, não sou só eu. Tem outro lá que é pior do que eu e está imitando ele. Aí diz assim: pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Ele levantou altares aos Baalins, fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Ou seja, voltou à idolatria, tudo de novo, fez tudo de errado. Ou seja, não seguiu o exemplo do seu pai. A fé individual, né? A fé individual. Ele sabia dos exemplos do seu pai, que foi rei antes dele. O que o seu pai fez quando assumiu o reinado para trazer a presença de Deus, mas resolveu não seguir o exemplo dele. Versículo 4: edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou, olha só, que atrocidade, queimou a seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçaria e tratava com necromantes e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Sabe lá o que é isso? Por que diz aqui? Prosseguia em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Porque ele conhecia o quê? A verdade. Ele sabia da verdade. Uma coisa é a pessoa fazer sem conhecer a verdade. Buscar nos ídolos, buscar nos feiticeiros, enfim, na necromancia. Ela não conhece a verdade, ela não sabe nada, não conhece o caminho certo. Acha até que aquilo é o certo. E devemos trabalhar para que a verdade chegue a essas pessoas. Amém? Mas esse não.
Esse tinha conhecimento de quem era o Deus verdadeiro, de quais eram as leis de Deus, qual era a palavra de Deus, o que Deus havia dito, o que Deus havia instituído e estabelecido também. Ele era conhecedor da verdade, mas fazia para provocar a ira em Deus. Então quer dizer que quando eu conheço a verdade, mas eu resolvo viver no erro, eu estou provocando em Deus o quê? Ira. Ira, Deus vai ficar irado comigo, chateado comigo, aborrecido comigo. Qual o versículo agora? 7, diz assim: também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus. Sabe lá o que é isso? De que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Ele vai e mete uma imagem de escultura lá, de outro Deus, de um santo, enfim. Aí diz assim, Deus continuou dizendo: nem removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado. Toda a lei, os estatutos e os juízos, dados por intermédio de Moisés. Manassés, olha só o versículo 9, Manassés fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Você entendeu o que aconteceu? Um homem fez coisas terríveis, horríveis, pô. Matou os filhos, por diabo, na verdade, e não somente errou, como ainda levou os outros a quê? A errar também. Uma coisa é eu errar, eu só, outra coisa é eu errar, ainda levar outras pessoas ao quê? Ao erro também, pode errar também. Então ele fez com que todo Judá e Jerusalém errasse, todos erraram. Culpa dele, conhecedor da verdade, mas não queria andar na verdade. Ou seja, uma pessoa que qualquer um, de repente, diria assim: olha, esse desgraçado, esse cara é um desgraçado. Não, olha, esse daí não tem jeito não. Não, para isso não tem perdão. O cara matou os filhos para o diabo, o cara fez isso, está fazendo aquilo, conhece a verdade. Ah, não, esse tem que se arrebentar. Esse tem que se arrebentar. E às vezes esse é o espírito que há na pessoa que se diz até de Deus. Essa pessoa tem que se arrebentar. Você deseja o mal da pessoa. Essa pessoa tem que ser destruída. Ah, tem que ser. Ah, não aceite esse negócio. É impossível essa pessoa mudar. De repente parece ser impossível o seu familiar mudar. De repente você já disse diversas vezes na sua mente assim: pô, melhor que morresse logo essa desgraça aí. Melhor que morresse essa praga. Vamos continuar? Diz assim, 10, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Antes de Deus fazer qualquer coisa, Deus fala. O que me deixa triste é quando eu sei, quando eu, Gerson, quando estou sabendo que a pessoa está no erro, a pessoa também sabe, ela está ouvindo a verdade, mas ela não quer mudar. Ela não quer. Aí nem Deus pode fazer nada. Nem Deus pode fazer nada. Aí diz assim a Bíblia, você vê, Deus falou, mas não quiseram dar ouvidos. Diz assim, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, as quais prenderam a Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ou seja, se arrebentou todo. Se arrebentou todo. Poderia ter morrido. Sim ou não? Poderia. Poderia.
veja só o que Deus permitiu. Eu já disse para você, uma coisa é Deus permitir certas situações na minha vida para me experimentar, para me provar. Isso porque eu estou bem com Ele, estou com a vida na mão dEle. Outra coisa é Deus permitir para punir realmente a pessoa, porque ela está sendo cabeça dura, está sendo coração duro, não quer dar ouvidos à voz de Deus. São duas coisas distintas. O segundo caso é aqui. O segundo que eu mencionei é esse caso aqui, melhor dizendo. Aí diz assim, versículo 12. Aí agora vem o impossível de Deus. Versículo 12. Ele, Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus. E muito, o quê? Se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração. E Deus se tornou, o quê? Favorável para com ele. Aí alguém diria, não acredito. Não acredito que Deus atendeu. Não acredito que Deus atendeu. Não acredito que Deus perdoou. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha para mim aqui. Deus é que sabe se a oração de alguém está sendo sincera ou não. Amém? Não julgue as pessoas. Vigia. Cuide de você. Olhe para você e não julgue as pessoas. Amém? Você não sabe o que está no coração das pessoas, mas Deus sabe. Deus sabe se o teu coração é sincero ou não. Deus sabe se o meu é ou não. Se a tua oração é sincera ou não é. Naturalmente que não foi uma oração que ele fez. Naturalmente que ele não se humilhou uma vez. Você está entendendo? A Bíblia diz que ele o quê? Muito se humilhou. A Bíblia não diz o tempo, mas ele gemeu por um tempo. Ele sofreu por um tempo. Ele chorou por um tempo. Ele se angustiou por um tempo. Ele gemeu por um tempo. Até que ele alcançou o favor de Deus. Certamente porque Deus viu nele o quê? Sinceridade. Então nunca olhe para o seu familiar ou para o seu amigo e diga assim, isso aí não tem jeito não. Não fale isso não. Deus é que sabe. Amém? Deus é que sabe. Fulano, aquele desgraçado ainda fala assim, e é cristão, obreiro, firme, fiel, diz que é pastor, ou que é obreira, ou que é missionária, ou que é membro, ou enfim, é diácono, seja lá o que for. Que ele é um desgraçado, que ele é uma desgraçada. Deixe na mão de Deus. Amém? Faz sua parte. Em nome de Jesus. Não, fulano está pedindo perdão. Está sendo falso. Você sabe o que está dentro da pessoa? E se não estiver? Amém? Deus é que sabe. As atitudes vão mostrar. Amém? Aí vamos ver? Vamos continuar. Onde eu parei? Onde eu parei, hein? Olha só, hein? 13. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, veja só, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo o Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara
no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre eles ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente a quem? Ao Senhor seu Deus. Digam graças a Deus. O que mostra que ele se arrependeu? O que mostra que houve sinceridade dele? O que mostra? As atitudes. Ele orou, se humilhou, chorou, gemeu, suplicou perdão, buscou, se humilhou diante do Senhor e tal, enfim. Deus fez-o voltar. Deus o perdoou. O que parecia impossível tornou-se o quê? Possível. Quem diria que ele voltaria? Quem acreditaria? Quem viu ele sendo levado pelos da Assíria? Quem viu ele sendo levado, preso com algemas, com ganchos e tal? Quem viu aquela situação pensou, já era, acabou, meu amigo. Acabou. Agora vai pagar até morrer pelos erros que cometeu. E ia mesmo. Claro que ia. Só que ele despertou. E se voltou para Deus. Amém? E se arrependeu. Se humilhou perante o Senhor. E porque houve sinceridade, Deus fez-o voltar. Agora Deus deu a ele uma oportunidade. Se ele voltasse a fazer tudo errado de novo, meu amigo, aí já era. Está entendendo? Porque às vezes Deus dá a chance à pessoa, mas ela volta a fazer tudo errado de novo. Volta a fazer tudo de novo. Então vai chegando uma hora que acaba. Existe um ditado que diz assim: paciência tem limite, a de Deus também. Transbordou o cálice da ira, acabou a sua chance. Acabaram-se as oportunidades. Então Deus dá chance, e a pessoa sempre fazendo corpo mole, nunca se conserta, nunca toma juízo, nunca toma uma decisão mesmo diante de Deus, vou pegar firme mesmo, vou buscar realmente a Deus, vou colocar minha vida na mão de Deus, não toma atitude. Ele se arrependeu, Deus lhe deu a oportunidade. Quando ele chegou lá, começou a limpar tudo de errado que ele tinha feito. Amém? Tira os ídolos, tira o que não presta, vamos embora. Levei todo mundo a errar, agora é ordem. Todo mundo só adora a Deus agora, todo mundo só dá oferta para Deus agora. Amém, pessoal? Acabou. O templo agora é só de Deus, não é de um monte de Deus, um monte de santo, um monte de coisa, não. Agora é só de Deus. Pronto. Deus o honrou. Ainda que pareça impossível uma pessoa mudar, para Deus é possível. Para Deus é possível. Nunca diga, fulano é impossível mudar. É possível. Porque para Deus, tudo é possível. Nada é impossível. Digam graças a Deus. Quem entendeu em nome do Senhor Jesus? Eu pergunto, um homem desse aqui, de tudo que ele fez, humanamente falando, não é uma pessoa para que se pensasse assim, um cara desse não merece, pô. Não merece a misericórdia de Deus. É uma verdade. Humanamente falando, pô, não merece. Não, um cara desse não tem jeito. Não, esse daí tem que morrer, esse aí tem que ser. Não queimou os filhos, tem que ser queimado também. É ou não é verdade? Mas se ele se humilhou e Deus quis usar de misericórdia, amém? Quem sou eu para dizer, não, mas não pode? Deus é que sabe o que pode e o que não pode, amém? Mas Deus sabe se há sinceridade ou se não há. Não adianta eu pedir perdão a Deus, Deus me perdoa, mas eu vou continuar aí fazendo. Não adianta, não adianta. Fiquem todos de pé em nome do Senhor Jesus, por favor.
O que é impossível ao homem é possível a Deus. É possível você se reconciliar com Deus nessa manhã. Amém? É possível você ter um encontro com Deus nessa manhã. É possível você ser limpo nesta manhã. É possível, se você quiser. Em nome de Jesus. Se você quiser. Então nós vamos orar nesse instante, em nome do Senhor Jesus, de todo o nosso coração. E eu quero que você sinta essa vontade. As luzes serão apagadas, vão ficar somente as colunas nesse momento, em nome de Jesus. E você vai ficar bem à vontade diante de quem? De Deus.